Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso AMcast Powered by People, do qual compartilhamos aqui ideias, insights, estratégias sobre o mercado de trabalho, sobre os ambientes, de como a gente pode engajar cada vez mais as nossas pessoas. Eu sou a Andrea Renge, eu sou CEO aqui da Emicom, uma empresa que cria, mantém e evolui sistemas para grandes empresas. E eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos até o ombro. Eu estou usando uma camiseta branca com o logo da Emicom. Eu estou aqui com convidados muito especiais e vou começar aqui então agradecendo a presença da Márcia Gomes, que é uma liderança do ONS que veio lá do Rio de Janeiro, né, até aqui em Blumenau para gravar esse podcast. Muito obrigada, Márcia, pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia. Super prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um tema que ele é muito caro para mim, né, pessoalmente e, claro, como gestora. Eu sou a Márcia, eu sou gestora no ONS, sou gerente executiva de governança e arquitetura de TI. Eu sou uma mulher branca, estou com um macacão bege, sou loura, tenho cabelo na altura do ombro. E, de novo, muito obrigada, Emicom, por essa oportunidade de estar aqui. Bem-vinda mais uma vez. E nós temos aqui também o nosso Eduardo, nosso CPO aqui da Emicom. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom, eu sou o Eduardo, sou um homem branco, né? Tô usando uma camisa branca também, cabelos castanhos e eu uso óculos. Bem-vindo, então, Edu, Obrigado. novamente. Para completar esse time, nós estamos aqui com o Jonathan Cardoso, que é o nosso especialista em diversidade e inclusão. Vamos aprender muito com você hoje, né, John? Assim esperamos. E também o John, ele tem um projeto que se chama Baixa é a Sua Visão. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Isso mesmo. Muito obrigado, Andréia. Edu, Márcia, prazer dividir essa mesa com vocês. Eu sou o Jonathan, sou um homem hétero, tenho pele parda, cabelo preso, estou utilizando uma camisa social bordô, um pouco bordô claro, rosa, depende muito da perspectiva. Utilizo relógio, sou uma pessoa com deficiência, portanto, um dos meus olhos é um pouco diferente do outro. E é um prazer muito grande para mim estar aqui falando sobre essa pauta que também me atravessa, sendo uma pessoa com deficiência. E gostei muito do termo que você usou, Márcia, é uma pauta que para mim é muito cara. Gostei bastante. Eu tô amando fazer esses episódios aqui do AMcast Powered by People, porque eu aprendo sempre muito. E eu tenho certeza que o tema de hoje, né, diversidade e inclusão, é um tema que ele está muito presente nas empresas, mas ao mesmo tempo ele ainda não é cultura, né, em todas as empresas. Então se fala muito sobre projetos de diversidade e inclusão, mas ainda não temos a cultura muito bem instalada, né, de diversidade e inclusão. Então hoje eu acho que a gente tem a oportunidade de dividir, de compartilhar com o público o que a gente tem feito aqui na Emicom, o que o ONS também tem feito e da nossa experiência também de mercado, né, das empresas que nós atendemos também, o que realmente essas empresas elas estão apresentando para que a gente possa compartilhar com o nosso público. Eu tenho certeza que tem muitos líderes aqui que estão nos acompanhando e que vão poder aprender um pouquinho sobre o que é diversidade, o que é inclusão, né, e de que forma que a gente consegue transformar esse tema em cultura, né? E para começar esse tema, eu queria perguntar aqui para o John sobre como que tu enxerga hoje a palavra diversidade, né? Para que todo mundo entenda aqui, todos os ouvintes, o que é diversidade. Eu acho muito legal quando você inicia na fala dizendo que a diversidade ela já está presente em todos os lugares. E de fato ela está. Então, eu gosto de separar a diversidade em dois momentos. Eu gosto de separar a diversidade e a diversidade com a inclusão. Por quê? Se a gente for parar para olhar para a sociedade, de modo geral, a sociedade ela é diversa. Em todos os lugares que nós vamos, tem pessoas que são diferentes da gente em todos os aspectos possíveis. Isso é apenas diversidade. Mas quando eu trago para diversidade e inclusão, eu começo a trazer a ideia de respeitar e valorizar as diversidades. Embora não seja oficial, né, não tenhamos um senso comum de qual símbolo melhor representa a diversidade universalmente falando, eu gosto muito de usar o símbolo do quebra-cabeça como um representante para simbolizar, porque
Vamos criar aqui uma situação onde a gente tem um quebra-cabeça de 1000 peças aqui nessa mesa, e a gente precisa montar. Esse quebra-cabeça aqui na nossa situação, ele forma o quadro da Mona Lisa. Essas 1000 peças, vocês podem procurar peça a peça. Nenhuma vai ser igual à outra. Nenhuma. Ou o formato vai ser diferente, ou a cor impressa vai ser diferente, ou o propósito daquela peça, ou melhor, no quebra-cabeça, a posição daquela peça vai ser outro. E aqui que entra a diversidade com a inclusão, porque até então eu tenho um pote com um monte de peças, correto? Uhum. Da feita que eu tenho a diversidade com a inclusão, cada uma dessas peças torna-se extremamente importante. Afinal, se eu perder uma única pecinha, o quadro da Mona Lisa não será o mesmo que a gente conhece. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente entende as diferenças, a gente entende as individualidades de cada ser, mas a gente passa a respeitá-la. Por isso, inclusive, que a diversidade no meio ambiente é extremamente rica, porque você não vê a vegetação desrespeitar a água, você não vê a água desrespeitar, enfim, os demais elementos, né? Então, diversidade, em essência, é a diferença de pessoas, a diferença de indivíduos, a diferença de N características do ser humano. E a diversidade com a inclusão é entender e respeitar e valorizar cada uma dessas diferenças. Interessante, né? O John falando assim, é uma aula, né? É uma Então, aula. mas eu concordo com ele, assim, a questão da diversidade. Eu esbarrei com a diversidade, né? Há 16 anos atrás eu tenho 2 filhos, o meu mais velho é o João Vitor, ele tem 16 anos, ele é autista, e o André, ele tem 14 anos, e é típico. E quando eu esbarrei com a questão do João, foi a primeira vez que eu senti, né, como você falou, João, como é ter alguma questão diferente, né? E aí que você começa a perceber que essa diferença está em tudo, né? Está em todos e está em tudo. Agora, eu acho que a inclusão, a gente andou muito com a questão da diversidade, sabe, André? No ambiente escolar, porque não tem jeito, né? O ambiente escolar, naturalmente, tem Ele precisa crianças, incluir, né? Precisa, mas a inclusão a gente ainda tem caminho muito grande pela frente, sabe? Eu percebo que hoje o João, com 16 anos, quando ele estava no infantil, era muito mais fácil. Vai ficando mais jovem, adulto, vai ficando mais desafiador esse processo todo de inclusão. E no mercado de trabalho, mais ainda. Então, eu acho que a gente tem muito o que ainda aprender como sociedade, né, no que tange a inclusão. Mas é extremamente essencial que a gente esteja aqui conversando sobre isso, né? É rico a gente poder conversar sobre isso. Eu acho que criar esses espaços, né, para reconhecer essas vozes diferentes, né, e a diferença que a gente tem e o quanto isso soma para o todo, né, o quanto cada um pode contribuir e ajudar nesse processo. A gente tem aqui na MCOM, né, o M-Plural, que é um programa de diversidade, justamente para trabalhar esses temas, né, porque é um assunto que ele não tem um fim, ele é uma jornada, né, é uma caminhada nossa de educação, de sensibilização, né, de reflexão muitas vezes, porque a questão de uma deficiência ou até das próprias diferenças, elas podem acontecer para qualquer uma das pessoas, né? Acontece muito quando a gente traz uma pessoa de uma outra cidade ou de um outro estado, né? Ela recebe aquele choque cultural, porque a empresa está situada num outro ambiente, então eu venho de São Paulo para trabalhar em Blumenau, é uma outra realidade, então eu já sou, né, tocado pela diversidade nesse processo. E é como a gente vê muitas vezes na adaptação de um novo colaborador que vem de uma outra cidade. As pessoas querem incluir ele, querem ajudar ele, né, a conhecer um restaurante, um lugar, o que ele gosta, o que ele não gosta. E isso nas empresas é fundamental também no processo da diversidade. A gente, inclusive, fez um onboarding todo adaptado para a necessidade das pessoas, né, com deficiência, para a gente poder adequar esse processo. E muito vem também do trabalho que a gente faz da liderança, né, ou seja, uma liderança que é inclusiva, que seja um exemplo, né, e que ela esteja à frente desse processo. E esse aprendizado que a gente acaba gerando, ele vem de diversas formas. Eu estava falando um pouquinho da escola, né? E eu fico pensando mesmo nisso, assim, a gente fez aqui na MCOM, cada líder recebeu um livro, né? Que é como ser um líder inclusivo, até. Inclusive, eu trouxe aqui uma fala da autora, da Liliane, né? Que diz, ser um líder inclusivo exige prática contínua, aprendizado constante e abertura
para revisitar os preconceitos e comportamentos. Não é algo que se alcança de maneira definitiva, mas é uma jornada. Então esse é um trabalho constante que a gente tem que fazer, né? O time de People aqui também fez um clube do livro. A gente estava lendo um livro sobre vieses inconscientes, né? A gente fez aqui treinamento, sensibilizações, trouxemos mentorias também, para que a gente possa trabalhar esse tema. E esse tema ele é presente na nossa casa, ele é presente na sociedade, na escola e no ambiente das empresas. Mas às vezes eu fico com aquela sensação, a gente fala pouco sobre isso nas empresas. E a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Falar mais sobre a diversidade. E os exemplos que vocês trouxeram foi bem bacana, né? Porque de fato, a diversidade ela já é bastante ampla, mas quando a gente fala da inclusão, aí é que está o desafio, né? Eu lembrei que recentemente nós trouxemos um cliente aqui na MCOM que ele queria justamente trazer essa questão da diversidade de pessoas que utilizam o aplicativo para ver quais eram as reações das pessoas que estavam utilizando, até para que o aplicativo ele fosse cada vez mais inclusivo. Então, nós recebemos diversos tipos de pessoas e todos eles teve uma experiência diferente, um aprendizado também diferente, né? O que é muito bacana isso. E como o John estava falando, né? Hoje, na sociedade, nós temos muita representatividade. A sociedade é assim. E se dentro das empresas a gente também não tiver dessa mesma forma representatividade dentro da empresa, a empresa acaba não tendo, né? E não sendo sustentável ao longo prazo. Então, aqui tem uma outra pergunta, né, que a gente separou aqui, que é em relação à inclusão e diversidade. Como que vocês veem, né, o impacto do resultado de quando a empresa implanta, né, diversidade, inclusão, de quando isso já vira de forma natural e cultural dentro das empresas, se vocês entendem que existe um resultado tanto para o negócio, quanto também para a experiência das outras pessoas que fazem parte, né, como colaborador. Existe com certeza. A gente entende hoje por inúmeras pesquisas, né, que nos apontam que empresas mais diversas elas tendem a ter melhor representatividade de mercado, tendem a atingir melhores números, melhores resultados, né? E isso fica muito, muito claro quando você entende que quando você tem um ambiente diverso, você tem pessoas que partem de locais diferentes, pessoas com realidades e com necessidades diferentes, e você consegue, então, de forma mais assertiva, atingir um maior público, um maior número de pessoas, né? Como demos aqui anteriormente, né, conversando em off, o exemplo do futebol, onde eu tenho uma pessoa que é muito boa com as mãos, ela vai ser o quê? Goleira. Eu tenho uma pessoa que é muito rápida, ela vai ser o quê? Provavelmente meio-campista. E assim a gente vai seguindo, enfim, num time de futebol. E dentro da empresa eu acredito que isso também é muito verdadeiro, porque eu tenho pessoas criativas, eu tenho pessoas estratégicas, porque também é sobre isso. Quando a gente fala de diversidade, a gente tenta trazer muito para o físico, né? A gente traz muito para a pessoa com deficiência, para a comunidade LGBTQIAPN+, para étnico-racial, igualdade de gênero, mas no fim do dia, se a gente for parar realmente para fazer uma análise um pouco mais complexa, a diversidade está nos pensamentos, está nas crenças, está nos valores, então está nas habilidades. Eu tenho pessoas que falam melhor, assim como eu tenho pessoas que desenvolvem melhor. Então, quando você entende e você passa a assumir, né, como gestor, um papel de entender as particularidades de cada membro do seu time, você tende sim a ter um resultado muito mais eficaz. Posso te dar o meu exemplo. Não falamos isso inicialmente, mas eu sou colaborador da MCOM. E quando eu entrei na MCOM, a forma com a qual eu fui recebido pelo meu time foi muito legítima. O meu guardião, que eu faço até questão de citá-lo, que é o Arthur, ele sentou comigo na arquibancada de uma forma extremamente honesta, extremamente clara e falou: olha, John, precisa entender como que eu faço para te ajudar e se você precisa de ajuda. E depois dessa conversa que nós tivemos, onde eu trouxe para ele onde eu precisava de ajuda, onde eu não precisava de ajuda, eu consegui entregar melhores resultados, eu consegui ter a minha performance de forma completa, porque as barreiras que eram físicas tinham sido inibidas depois dessa nossa conversa,
E o meu time se sentiu acolhido ao me ver acolhido. Poxa, eles se preocupam. Quando a gente falou em trazer, não foi algo da boca para fora, não foi apenas para cumprir um número, para cumprir uma cota. Então, foi visto em mim aquilo acontecer e nos meus colegas, e o meu time, o pessoal que divide ali o dia a dia comigo, acabou comprando a pauta, que é muito importante, e se sentindo acolhido como reflexo do meu acolhimento. E agora a gente aprendeu muito contigo, né, John, com todos os exemplos que ele deu aqui, até fisicamente a empresa, ela não foi pensada para todas as deficiências, né? E o John, ele veio com esse olhar, olha o quanto que é importante, né? Além do resultado para a empresa, né, que a gente está tendo uma aula aqui, né, com o John, ele também, com a sua deficiência, ele consegue enxergar o que pode ser melhorado na empresa, né? Certo. E teve algumas questões que ele trouxe e disse, nossa, realmente a gente não pensou. E que bom que você tem essa visão que consegue colaborar também com o ambiente, né, da empresa, né, John? Tá tudo bem, sabe, Andréia? Porque eu vejo muitas pessoas falando para mim, Jonathan, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes. Gente, tá tudo bem. Eu só passo a sentir a dor depois que eu sinto a dor. Isso se dá para tudo. Você só sente a necessidade de uma adaptação quando você precisa adaptar. Então, isso é completamente natural. E, Jonathan, eu não tenho um profissional que vai fazer isso, eu não sei como fazer. É o que o Edu trouxe na fala dele. O primeiro passo é falar, é ouvir principalmente, né? Deixa eu só fazer um complemento. Eu acho que, assim, Andréia, o aprendizado que o John traz é essencial, mas a abertura da MCOM de ouvir e querer fazer, é uma decisão empresarial mega inteligente, sabe? Porque eu acho que, eu estava comentando com vocês, né? Eu acompanho muito as pesquisas da McKinsey, e a McKinsey tem uma pesquisa que eles fazem desde 2015, que é Diversidade Importa. E a última pesquisa deles é sensacional, porque, assim, eles falam dessa questão da importância de você ter uma liderança diversa, da importância de você ter uma equipe diversa e quanto isso impacta positivamente no resultado das empresas. Então, deixa de ser achismo, né? E é número mesmo. Então, a decisão da MCOM, a decisão do INS, são decisões humanas, mas decisões também empresariais muito inteligentes. Eu acho que elas contribuem muito com aquela pesquisa da própria Harvard Business Review que traz, né, que as empresas se tornam 20% mais inovadoras e competitivas, né? Esse olhar, né, por exemplo, que a gente trouxe aqui, tem muito disso, né? Que a necessidade das pessoas, ela é diferente. A gente precisa entender isso. Quando a Andrea falou do cliente que trouxe essa visão de várias pessoas usando, né, como usuários do aplicativo, eu lembrei de um outro case, né, num projeto, da onde as pessoas, né, estavam discutindo sobre a questão da usabilidade da aplicação, e uma das pessoas disse, pois é, mas por que a gente não pensa nisso de uma forma para quem tem baixa alfabetização digital? Porque aquela pessoa vive a dor de ser uma pessoa, né, com pouco recurso de alfabetização digital, né? Parece simples, mas hoje no dia a dia ainda não é. A grande maioria não tem muitos acessos e desconhece muita coisa. Então, aquela visão só aparece porque alguém realmente sente aquela dor e sente aquela necessidade. Esse é o ganho do time diverso, né? A gente estava falando também da necessidade que a gente tem muitas vezes do dia a dia de coisas que podem ser simples, né? Eu vou dar o exemplo do brainstorming. Quantas vezes a gente faz um brainstorming numa sala que é todo mundo falando, discutindo, dando ideia, botando post-it? Como é que a pessoa que é introspectiva participa desse brainstorming? Ela não participa. Ela fica calada, ela tem uma boa ideia, ela tem uma grande oportunidade na mão, mas ela acaba não externalizando. Uma das ações é fazer, muitas vezes, uma reunião de brainstorming silenciosa. Né? Nós fizemos uma vez aqui, né, Andréia, justamente, todo mundo foi no computador, todo mundo tinha o post-it, começou a colocar as informações lá. Aquele que não falaria no grande público, teve a oportunidade de falar naquele espaço. E o que aconteceu? Além de se sentir representado, ele se sentiu parte. Aquele que é introspectivo numa agenda de brainstorming, que tem que falar, que tem que expor, ele não vai se sentir parte naquele momento, porque aquilo não é confortável para ele. Então, acho que esse olhar da diversidade, ele tá no todo para a gente, né? E isso ajuda cada um. Quantas vezes a gente, num espaço de trabalho que a gente estava lá, a gente não se sentiu parte? Opa, mas eu não me senti parte porque tem alguma coisa. Será que ninguém me questionou? Ou porque eu não falei nada e fiquei quietinho e ninguém disse nada?
Porque às vezes a gente vê algum colega assim, pô, não falou nada, ele fala bastante, né? Por que eu não uso esse espaço e digo, olha só, tu tá confortável? Tem alguma coisa que tu quer dizer? É muito importante ouvir a tua voz. Eu gostaria de saber o que tu tem a dizer, né? Isso ajuda no processo de diversidade, de inclusão e muitas vezes de equidade. Porque falar de diversidade e inclusão também tem muito a ver com equidade, né? A gente acha que tem que fazer tudo igual para todo mundo e não é, né? Acho que o John pode falar um pouco mais sobre isso, porque a questão não é tratar todos igual. Exato. Eu justamente ia puxar esse gancho na sua fala, porque eu acho que a sua fala foi muito feliz aqui. E por muito tempo a gente ouviu o termo diversidade e igualdade, né? Mas hoje a gente entende que a igualdade é para onde a gente quer ir. Mas a equidade é o caminho para chegar nesse lugar. Né? Eu gosto muito de trazer as coisas de uma forma física, né? Então, igualdade é eu pegar um grupo de 10, 30 pessoas e entregar para todo mundo o mesmo calçado, tamanho 36, independente de quanto cada um calça. Isso é igualdade, eu estou tratando todo mundo de forma igual. Mas isso não significa que todo mundo vai conseguir usar aquele calçado. Equidade não. É eu entender que cada um ali tem um número de calçado diferente, uns podem ter algum problema que precisa de um calçado diferente. Então, a partir disso, eu vou dar um calçado com a numeração adequada para cada um, com as necessidades de cada um adequadas. E a partir disso, sim, essas pessoas estão numa mesma plataforma, por assim dizer, para que elas possam chegar na tão sonhada igualdade. Tem uma figura que eu acho incrível de um ilustrador, que é um muro, e tem duas pessoas nesse muro, de estatura alta, olhando o que está acontecendo do outro lado. E no meio dessas duas pessoas tem uma pessoa baixa em cima de um banquinho, também olhando para o que está acontecendo do outro lado. Então isso é equidade, quando eu pego cada individualidade, quando eu pego cada indivíduo, e eu entendo que cada pessoa tem suas necessidades especiais, cada pessoa tem suas demandas, como o exemplo que o Edu trouxe do brainstorm, que eu achei incrível, e eu entendo que eu preciso entender e eu preciso respeitar e adequar as demandas, adequar o ambiente a cada necessidade, para chegar então na tão sonhada igualdade que a gente sempre fala, né? Eu acho que tem uma questão também bem importante que a gente está falando aqui, mas a gente talvez não nomeou, que é a segurança psicológica. Exatamente. Porque talvez em uma reunião da Márcia lá, a pessoa que se sente bem e confortável, ela vai dizer, pessoal, será que não era melhor para quem é mais introspectivo a gente fazer um brainstorm silencioso hoje? Para todo mundo poder opinar? Porque se tem segurança psicológica, as pessoas externalizam, elas falam as coisas pra gente. E isso é muito importante. Pra gente que é líder, para poder direcionar, ajustar, adaptar, mudar a rota, a gente precisa disso. Só que muitas vezes não chega pra gente. E que espaço a gente cria para isso, né? Às vezes vem a conversa no corredor, pro colega, né? Então, se isso acontece, será que o espaço tem uma segurança psicológica das pessoas poderem dizer? Será que elas não têm medo? Será que elas não têm receio de serem retaliadas muitas vezes, né? E por que isso? Porque não é porque talvez naquele espaço, naquele ambiente vai acontecer. Ela tá num lugar diferente, mas na vida dela ela já foi. E agora eu estava lembrando, quando falou de educação, na escola, né? Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Quem Exato. levantava a mão para dizer Não que tinha tinha coragem. dúvida? Ia para casa com a dúvida. E quanta oportunidade a gente deixou, né, de aprender, porque a gente não levantou e disse a mão assim, opa, eu sou, né? Eu tenho dúvida. Ou muitas vezes aquela pessoa que, né, estudava muito, né, e outras não estudavam tanto, algumas com mais dificuldade, outras não. Se a gente for olhar para o modelo da escola, né? Para encorajar, porque olha Exato. o modelo da escola, é um professor, 30 alunos. O mesmo conteúdo para 30. 30 são diferentes, cada um aprende de um jeito diferente. Num tempo diferente. Isso, né? então Exato. quando a gente fala de diversidade, inclusão, né, equidade, isso é em todos os ambientes. Isso. E assim como as pessoas são diferentes, as empresas também são diferentes, né? E cada empresa tem um estágio de maturidade, de falar sobre esse tema ou de se posicionar em relação a esse tema, né? E nas experiências que vocês tiveram em empresas, né? O que vocês podem trazer em relação à jornada, né? Como é essa jornada? Como é essa trilha? Se dentro dessa jornada é colocado num planejamento, como que é essa trilha ou como foi essa trilha dentro das empresas que vocês já tiveram experiência?
Até porque tem muita liderança nos assistindo, né? E eu tenho certeza que todos aqui querem ouvir um pouco e entender como fazer para começar a plantar essa sementinha dentro das suas empresas também, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente inspirar essas pessoas. Legal, posso começar contando a Pode. experiência lá do ONS. Então, a gente incluiu, sim, há 6 anos, um programa ESG dentro do nosso planejamento estratégico. Ele é amplamente patrocinado pela diretoria. Então, primeiro, a gente acredita, o time de gestão acredita no programa. E dentro desse programa, a gente, além de outras ações, a gente tem o que a gente chama de grupo de afinidades, que foram grupos que foram conduzidos e criados pelos próprios colaboradores do ONS, que têm afinidade com os temas, né? Então, a gente tem Mulheres à Beça, o Garra, o Mais Cores, o Nós. Então, cada grupo tratando das questões específicas daquele grupo, com pessoa planos de sente. trabalho, exatamente, com planos de trabalho desenvolvidos para aqueles temas, e assim, eu confesso que é uma experiência sensacional, porque, primeiro, pessoas que hoje têm muito mais liberdade de falar, têm muito mais liberdade de se posicionar, né? Identificaram nos grupos um ambiente seguro, né? Empático. Então, as pessoas estão mais felizes também, e permitiu que cada um, dentro do seu universo, dentro do grande grupo que é a diversidade, né, dentro do seu universo, pudesse desenvolver ações que lhes são mais importantes até para o seu modo de ver, sabe? Então, eu acho que o caso do ONS é um caso de bastante sucesso. Eu fico muito orgulhosa de poder fazer parte disso. Pegando o gancho da Márcia, né, acho que tem uma questão importante nas empresas, que é olhar para a questão da diversidade como a gente trata, né? Toda empresa por si só ela já é diversa porque ela tem o conceito de trabalhar com pessoas de uma comunidade de sociedade que são diversas. A questão do grupo é muito legal, porque traz um sentimento de pertencimento, Isso. né? Eu me enxergo naquilo, eu me enxergo naquela pessoa, E eu faço parte. aquilo que o John falou, né? De tratar as pessoas de forma diferente, né? Isso. Eu achei bem legal. Isso. Na escola, se a gente for lembrar, né? A gente não ficou também muito com as pessoas mais próximas, mais Exato. parecidas, Isso. né? Acaba A gente montando grupos de afinidade. grupos de as forma natural. tribos, né? Isso Exatamente. automaticamente acontece. E uma outra prática legal, né, das empresas é também ter grupos de pessoas aliadas. Eu acho que esse é um caminho muito interessante na diversidade. Então, lá no INS, os grupos de afinidade, eles são livres, de livre participação. Então, eu, por exemplo... bacana. Não Você pode participar de qualquer um. Exatamente. Eu tô no Garra, no Nós, no Mulheres Abertas. Então, assim, você vai escolhendo participar, engajando na medida do que você sente necessidade, né? E acaba juntando essas duas ideias, sabe? Não, E aprendendo muito, né? Isso. Também. O Mulheres Abessa tem homens, tem vários homens que legal. participam do Mulheres Abessa, Sim, e é bem interessante. E isso é muito legal, Márcia, né? Você trazer esse exemplo dos grupos existirem, porém eles serem abertos, porque aqui a gente entra numa outra questão da diversidade, que apesar de ser uma palavrinha nova, a gente já sentia sem saber o que era, que é a interseccionalidade. Então, quando eu sou atravessado por mais de um pilar, eu sou atravessado por mais de uma questão da diversidade. Então, aqui eu até te peço permissão para usar o seu exemplo, que além de ser uma mulher ocupando um cargo de liderança, é mãe de 2 pessoas autistas. Então, você é atravessada por mais de um pilar quando a gente fala de diversidade. E a gente entende que a interseccionalidade ela é extremamente importante justamente para essas trocas, porque as pessoas que se dispõem a entrar nessas discussões, os profissionais que se dispõem a participar desses grupos, geralmente eles não falam somente sobre a pauta que os atravessa. Então eu tenho uma pessoa pertencente à comunidade LGBTQIAPN+, geralmente essa pessoa não vai tolerar racismo, não vai tolerar capacitismo, então quanto essa pessoa poderia contribuir conosco participando de outros grupos, participando de outras discussões. E com essa ideia de vocês, né, de deixar o grupo aberto, ou como o Edu trouxe, né, de ter o grupo de aliados, acaba enriquecendo essa discussão, porque eu acabo, novamente, ouvindo pessoas diferentes, partindo de outros lugares, sobre uma mesma temática.
Isso. Eu acho que quando a Andrea falou assim, né, pedindo meio que uma receita de bolo para quem tá escutando, né, eu acho que esse olhar da receita vai depender muito da experiência de fazer bolo, né? Alguns fazem um bolo mega elaborado e outros sabem fazer aquele bolinho mais caseiro, mais simplesinho. E eu acho que isso é o momento de cada empresa de maturidade. Então, fazer um diagnóstico de entender como é que a gente trabalha essas ações, olhar mercado, por exemplo, né, como benchmark. Tem um grupo de pessoas aliadas, tem afinidade, tem. Às vezes funciona numa empresa, mas tem empresa que não funciona, porque às vezes já tem alguma coisa estrutural lá que precisa ser mexida antes. Preparar a liderança é importante, mas preparar o colaborador ainda é mais. Né? Então, todos esses pontos, eles vão ajudar nesse processo, fazer um senso de diversidade. Porque às vezes quando a gente faz o senso e olha assim, meu Deus, a gente tem tanta gente diversa, né? Eu estava fazendo meu trabalho de casa, eu olhei aqui, né? A representatividade nossa de pessoas com mais de 45 anos em tecnologia é alta comparada ao mercado. Quando a gente olha em número de mulheres, né? Nós somos mais de 35% em tecnologia, isso é muito alto, falando nesse nível. Quando a gente olha pessoas com deficiência, tem empresas que às vezes a deficiência fica só num setor, só numa área. Na MCOM nós temos em todas as áreas, em todos os níveis, né? Tem pessoas com deficiência do auxiliar ao diretor. Quando a gente está olhando para a questão de pessoas negras, por exemplo, pardas, a gente também tem uma ótima representatividade. Recentemente teve o feriado da consciência negra, a gente preparou um material interno, né? Eu fiz questão de questionar uma pessoa do meu time, como é que ela se sentia com esse material. E ela me disse, Edu, eu achei maravilhoso o que vocês fizeram. Que bacana. Por quê? Porque não sou eu que tô, não é meu lugar de fala, não é meu lugar de sentimento. Mas fui sensível, empático para ouvir e colocar as pessoas. Quando a gente está falando de ideias e de projetos, é isso. É abrir para as pessoas, porque se a gente abrir aqui, só nós 4, já tem muitas ideias que vão vir. Imagina abrindo para uma empresa de 500 mil, mais funcionários, o quanto vão vir de ideias boas quando esse espaço se permite ter esse tipo de conversa. Então, acho que isso é fundamental. A empresa entender aquilo que ela precisa e começar a trabalhar. Mas tem que ser algo genuíno e patrocinado. Isso. Por quê? Porque isso tem que vir de cima, né? Para que a gente consiga levar isso adiante. Isso tem que ser um exemplo, né? A MCOM tem muito dessa característica, né? A diversidade da MCOM vem desde o início, né? A Andrea está há muitos anos com a gente aqui. Não sei se ela autorizar a falar, depois a gente até fala quanto tempo ela está aqui, né? Mas a Andrea, nossa 17 CEO, anos. 17 anos, nossa CEO mulher. Imagina, pensem há 17 anos atrás tu ter uma CEO mulher. Né? E hoje em dia ainda é raridade na pesquisa da McKinsey e nas demais que trazem um pouco desse recorte, é muito raro, né? Ter essa representatividade. E quantas mulheres se enxergam e se inspiram na Andrea? Da mesma forma, isso acontece em vários lugares, em várias áreas. Muitas vezes um colega meu fazendo alguma coisa com algum cliente diz assim, cara, tu me inspirou, como é que tu falou aquilo? Tu teve coragem, né? Pô, tu foi ousado de fazer aquilo. Eu, se fosse tu, não faria, né? Então, tudo isso ajuda muito nesse processo. E entender isso é muito importante. Para a gente fazer um programa do AM Plural, foi um programa que emergiu do que já existia. Nós não criamos nada novo, né? A gente organiza o programa, traz ferramentas, traz instrumental, né? Mas tudo isso vem de algo que já é da cultura da empresa. Aí é muito mais fácil se tornar prática, né? Exato. E seguindo essa linha do Edu, da receita de bolo, eu acho que dá para acrescentar aqui, Edu, um terceiro ponto, que eu posso saber cozinhar muito bem, eu posso não saber cozinhar muito bem, ainda assim eu vou fazer, e eu posso ser eu, literalmente, que não sabe cozinhar, mas vai aproveitar o gosto daquele bolo feito por outra pessoa. Então, poxa, eu não sei por onde começar. Hoje em dia tem inúmeras consultorias que podem te prestar um apoio, que podem te apoiar, e você degustar, literalmente, do gosto prazeroso, da diversidade, você sentir os impactos, também sempre é um caminho, né? Hoje em dia, né, como a gente já falou aqui várias e várias vezes, a diversidade ela está extremamente naturalizada dentro da sociedade. Então, o simples fato de você sair de casa, ir até o supermercado, você já está respirando a diversidade. A pergunta que fica você está olhando com carinho para ela, né? Você está disposto realmente a experimentar, a sentir o gosto que aquele bolo, feito por outro cozinheiro, tem, mas você abriu a sua cozinha. Você permitiu que outra pessoa viesse aqui e assasse o bolo, trazendo para esse exemplo figurativo, né, que a gente estava falando sobre o bolo, porque é exatamente isso, né? Hoje em dia eu não dou mais consultorias, mas num passado não tão distante,
uma empresa desesperada chegou até mim e falou: Jonathan, a gente precisa de uma consultoria urgente, porque a gente tem o nosso escritório, a gente não tem acessibilidade nenhuma e a gente está desesperado. Eu pensei, nossa, qual é o profissional que eles querem trazer para dentro de casa para estarem tão desesperados assim em adaptar o ambiente? Sentei para entender a realidade do cliente e eles falaram, então, a gente não quer contratar. O nosso maior cliente é uma pessoa que usa cadeira de rodas e a gente não tem rampa e a gente não tem elevador, a gente não tem nada para recebê-lo. Então, nessas horas a gente entende o quanto eu ter uma empresa diversa vai potencializar eu atender esse cliente da melhor forma possível, porque é muito o que a Andrea trouxe. Talvez o meu ambiente não esteja fisicamente preparado, mas a minha atitude está preparada. Então eu sei que o ambiente não está preparado, eu vou ter o cuidado de buscar um restaurante que está acessível para esse meu cliente, eu vou ter o cuidado de ir até um ambiente acessível para fazer a ele o melhor acolhimento, até que eu possa fazer um acolhimento melhor ainda, né? Então, como diz o Mário Sérgio Cortella, faça o melhor até que possa fazer melhor ainda. E pode começar simples, né? Um pouco do que o Edu falou de você criar um ambiente seguro e da gente poder conversar sobre o assunto. Nas próprias empresas tem uma diversidade muito grande, então dali já sai muita ideia, já sai insights que a gente pode, né, implementar de forma simples nas empresas. Só trazendo uma questão que você falou, das pesquisas, né? Lá no INES a gente observou que depois dos grupos de afinidade, a declaração ficou muito mais fiel, aumentou demais. Sem dúvida, sem dúvida. Então ficou muito mais fiel. Acho que as pessoas estão mais confiantes, né, e mais tranquilas de se declarar mesmo, a confiança dizer o que aumentou. Exato. Isso é um dado legal, né, de você ver um reconhecimento bem importante. É o acolhimento, né? E eu acho que essa mensuração é importante. Qualquer programa, qualquer ação também tem que ser mensurada, né? Eu fui resgatar até na nossa pesquisa, né, que a gente faz de favorabilidade, quando a gente olha para a afirmativa que traz o quanto as pessoas se sentem bem e podem ser elas, independente de cor, raça, orientação sexual, a favorabilidade passa de 97% de 100%. Né? Ou seja, tu tem ali o sentimento de que as pessoas podem ser elas mesmas, né? Isso aparece na pesquisa, isso é muito importante. Se na empresa que você tá, esse item, por exemplo, ele não é bom, tem um sinal ali, tem uma oportunidade. E não quer dizer que tá tudo errado ou que tá tudo certo, mas eu gosto dessa visão que o Cortella traz, a gente pode ser cada dia melhor. Cada ano a gente é melhor, né? Exato. Cada dia que passa a gente tem um aprendizado sobre alguma coisa, né? A gente não vai repetir o mesmo erro? Não vai, mas a gente vai aprender com aquilo, né? A gente não vai estar nunca 100% adaptado a tudo. Sempre vai ter uma oportunidade de adaptação, de mudança. Vai chegar alguém novo que vai trazer uma outra percepção que a gente talvez não tinha visto ainda, né? Que é da realidade do mundo dele. E com isso a gente vai cada vez caminhando. Por isso que é uma jornada, né? E uma jornada que a gente tem que criar junto. Sim. Falar de diversidade e inclusão no indivíduo, né, sozinho, não serve. Ela vai servir na atitude coletiva, na atitude das pessoas. Porque é o líder que é diverso, é o líder que inclui, é o colaborador que é diverso, é o colaborador que inclui. Exato. E a gente falou bastante aqui sobre o ambiente de empresas, né? Mas eu queria que o John falasse um pouquinho pra gente, como pessoa, né? O quanto que nós, como pessoas, nós podemos ser mais inclusivas, seja na sociedade, seja dentro das organizações, mas enquanto pessoa mesmo, né? Eu tenho aprendido muito com o John, ele já me falou algumas coisas que olha, você tem que falar assim, você tem que falar assado, e a gente aprende muito, né? Então eu queria que tu desse algumas dicas, John, de como a gente pode ser mais inclusivo, né, com as pessoas. Voltando para a receita do bolo. Eu acho que aqui não existe uma receita pronta, sabe? Eu sempre digo, e até mesmo faço, né, pego o gancho na última fala do Edu, que, mas eu nunca vou estar pronto? Não. Eu sempre falo que a diversidade ela é fruto do seu próprio tempo. Ou seja, o que é verdade hoje talvez não seja amanhã. Eu, enquanto alguém que estuda, enquanto consultor, conheço muito sobre acessibilidade, mas quem me garante que amanhã não vai chegar uma pessoa com uma deficiência que até então eu nunca tive acesso e eu vou ter que rever todo o meu conceito do que é um ambiente acessível para aquela pessoa, né? Mas eu acho... E talvez aqui, John, entra o que tu falou do Arthur, né? Que o Arthur chegou para você e perguntou para você, né? Como você quer ser tratado? E talvez a gente
tem às vezes receio até, né, de como que eu vou me portar, ou como que eu vou fazer, ou o que eu devo falar, mas talvez é perguntando ao próximo, né, O como ele melhor se sente caminho. mais confortável. O melhor caminho é esse. Mas eu entendo as pessoas terem medo de perguntar, sabe, Andréia? Porque as pessoas com deficiência, por conta de todo um fator histórico que não cabe literalmente nesse episódio, porque senão iríamos levar horas aqui, por conta de todos os fatores históricos, as pessoas com deficiência, ou enfim, todas as pessoas que representam grupos subrepresentados, como dito no nome, grupos subrepresentados, elas tendem hoje a estar no momento de cansaço, de exaustão. Então, qualquer coisa que acontece, qualquer pergunta que é feita, as pessoas elas tendem a partir com um pouco de agressividade, elas tendem a partir com um pouco de grosseria, e aqui eu faço a meia-culpa, sendo inclusive uma pessoa com deficiência, então, ocupando aqui um lugar de fala, eu faço essa meia-culpa, porque, poxa, eu vou perguntar para o Jonathan se esse papel aqui, se esse material está acessível para ele, mas e se o Jonathan me xingar? Mas eu só pergunto, eu só fico com esse receio porque eu já vi em alguns momentos outras pessoas xingarem por eu falar uma expressão a qual eu não conhecia, por eu utilizar uma fala a qual eu não conhecia. Então, para que nós tenhamos de fato um ambiente mais inclusivo, é uma via de mão dupla, na qual as pessoas que não conhecem, as pessoas que não pertencem àquele grupo precisam, 1, perguntar, 2, ter escuta ativa, porque perguntar por perguntar também não resolve. E 3, empatia. E fazendo um rápido disclaimer, empatia não é sentir a dor do próximo. Dessa mesa, quem tem deficiência visual sou eu. Então, vocês três não sabem como eu vejo. Mas empatia é eu olhar para a Andréia e falar, Andréia, essa caneca não está acessível para mim. Ao invés da Andréia questionar, Jonathan, mas por que não está acessível? Ela valorizar a minha queixa e falar como torná-la mais acessível a você. Então, olhando para as pessoas que não pertencem ao grupo, é isso. E olhando também para as pessoas que pertencem aos grupos, entendendo que nós vamos ter aqui pessoas que vão nos ouvir que, enfim, são pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+, mulheres, é de fato de falar. Sabe? A gente entende que é difícil, que o ambiente precisa ser seguro, mas é o poder ter essa abertura de chegar para o Edu. Conversávamos esses dias, inclusive, sobre isso, que eu estou pessoalmente passando numa fase de readaptação em alguns aspectos, em alguns quesitos, e eu poder ouvir o Edu, ou melhor, eu poder chegar, Edu, então, tá assim, tá daquele jeito, desse jeito não está funcionando, porque é aquilo que eu sempre digo, e no começo, quando eu iniciei meu projeto, eu fui, até diria, cancelado pelas pessoas com deficiência, principalmente, que são quem mais me acompanha, porque eu sempre digo que nem tudo é preconceito, muita coisa é desinformação. Então, acho que se eu pudesse deixar uma receita de bolo, mesmo sem haver essa receita de bolo, 1, pergunta, 2, escuta de forma ativa, 3, seja empático, valorizando aquela fala. E do outro lado, entenda que se alguém te perguntou, legitimamente ela quer entender como te ajudar. Então, ao invés de questionar a pergunta, ao invés de, não te interessa, senta com aquela pessoa, olha, a forma que você perguntou talvez não tenha sido a mais adequada, mas eu entendo o que você quer dizer e agora eu vou te explicar como que funciona. E começa a explicar, começa a compartilhar, porque é só assim que a gente vai conseguir chegar no mundo ideal, onde a gente tem de fato inclusão, onde a gente tem de fato acessibilidade em ambas as partes. Eu acho que é muito tu reconhecer a vulnerabilidade, né? Eu Exato. tive uma vez um gestor, ele me chamou para conversar, e ele disse bem assim para mim, eu nunca trabalhei com gente como tu, e eu não sei lidar. Como é que a gente faz? Tu me ajuda? Né? E aquilo para mim, no início me soou estranho, assim, mexeu muito comigo, mas depois eu pensei, nossa, mas olha que legal. E aí no finalzinho ele disse assim, e se alguém tirar alguma onda com a tua cara, tu me fala. Por quê? Porque ele se colocou no meu lugar de sofrer preconceito, né? E depois ele até me contou que tinha na família uma relação também de alguém, né? Também homossexual na mesma situação, que ele tinha dificuldade de lidar, mas percebeu em mim talvez uma oportunidade de aprender. E ele se abriu a esse novo mundo.
a esse novo universo. E a gente tem que se permitir, o que o Arthur fez foi também, né, reconhecer. E a gente não sabe tudo, né? Exato. A gente não consegue lidar com tudo, a gente não dá conta de tudo. A gente quer achar que dá, né? Mas a gente não dá. E muitas vezes a gente tem que poder reconhecer, dizer, olha, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não sou capaz de fazer, né? Ou isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Eu estava conversando com um colaborador que tem autismo esses dias também, e aí ele disse assim, pois é, eu tô me sentindo assim no momento que eu não sei mais o que fazer, porque eu tô cansado. Porque me pedem as coisas, eu não sei dizer não. E eu acabo fazendo, né? Eu disse, mas eu acho que tu tá no melhor caminho agora. Porque tu reconhece que tu Exato. pode e precisa dizer não. Exato. A gente sempre aprende com qualquer situação na nossa vida, né? Pra ele não foi diferente, na minha, na de vocês também não foi. E eu acho que quem tá escutando ou quem tá assistindo vai ter também muito disso. Em algum momento vai se colocar nesse lugar. Porque em algum momento a gente já sofreu algum tipo de preconceito, né? Algum tipo de discriminação, algum tipo de situação que nos deixou desconfortável. Só que muitas vezes a gente também engoliu. E a gente não foi capaz de dizer assim, Márcia, isso que tu falou me incomodou. Ou isso doeu aqui. Pô, não fala assim comigo, né? Isso me incomoda. Ou do lugar de onde eu venho, isso pra mim é desconfortável, né? E muitas vezes a gente acaba engolindo seco. E aí vai montando a nossa crença, né? O nosso preconceito das coisas. E a gente precisa poder, muitas vezes, sinalizar e dizer isso. Porque as pessoas, muitas vezes, não fazem por mal, não fazem por preconceito. Elas fazem por desinformação. Exato. Quando a gente tem falado muito, né, e talvez o John até possa trazer mais porque ele conhece mais do tema, mas se ouve muito falar hoje, né, da questão anticapacitista, né? E a gente usa alguns termos assim que antigamente talvez ok dizer, mas hoje é tão politicamente incorreto, só que a gente não tem essa visão. E quando as pessoas começam a falar, ou quando alguém diz, e eu falo, a pessoa se coloca no lugar, poxa, não devia dizer isso, né? Um exemplo, acho que a gente escuta muito aqui, né, John, assim, eu não tenho braço. Exato, exato. A gente fala muito, né? E eu também falei, em algum momento da minha vida, eu também falei, Jonathan, por que você não entregou esse relatório? Poxa, porque eu não tenho braço suficiente no time. Mas aí eu olho para esse time, eu olho para esse gestor e pergunto, e quando você de fato tiver um profissional que tem amputação dos membros superiores, como que essa pessoa vai se sentir, né? Então, é por isso que eu falo que a diversidade ela é um produto do seu próprio tempo. E, eu estava até brincando hoje mais cedo com um colega, eu falei, às vezes quando o Jonathan provoca, quando o Jonathan chega e traz uma provocação do, olha, isso que você falou não é legal, né? Isso que você falou pode soar capacitista, pode, enfim, soar racista ou quaisquer coisa do gênero. Chegou o chato, né? Inclusive, eu já trabalhei em lugares, Andréia, só para você ter noção, onde eu ia corrigir alguém e falava, chegou o cara da Diversi chato, né? Então, infelizmente, a gente ainda passa muito por isso e é natural a gente passar. A gente vive, trazendo um rápido contexto histórico, né, olhando para a pessoa com deficiência, a gente tem a lei de cotas em 1991, a gente tem a Comissão Internacional da ONU de Pessoas com Deficiência em 2006, a gente tem a Lei de Inclusão Brasileira, a LBI, em 2015. Então a gente ainda está engatinhando nessa pauta. É muito recente. E é natural que as pessoas saiam das suas zonas de conforto quando eu olho para elas e falo, não usa o termo retardado, não usa o termo dar uma de João sem braço. Mas eu sempre usei. Não significa que por você sempre ter usado, é correto. A única coisa que significa é que até então não tinham estudos suficientes para entender que pessoas se ofendem, pessoas se magoam por conta disso. Aí a provocação que eu faço ela é muito simples, de Edu, você usou um termo que não é legal, que ofende outra pessoa. A pergunta que fica é, o que vai mudar na sua vida deixar de usar? Nada. Se não vai mudar nada, por que não deixar de usar? Claro. Ótimo. E a gente está encerrando o nosso bate-papo. Que pena. Que pena. Dava para ficar falando bastante, Horas. né? Mas antes de encerrar, eu vou fazer aqui um momento, um bate-papo para esclarecer algumas informações de mitos e verdades. Então vamos lá. John, mito ou verdade? Diversidade é apenas sobre pessoas com deficiência? Mito. A gente falou inúmeras vezes aqui ao longo desse episódio que diversidade é sobre pessoas. A gente fala que é sobre grupos, né? Mas diversidade é sobre pessoas. Então, não é só sobre pessoa com deficiência. Márcia, mito ou verdade? A presença de mulheres em cargos de liderança não afeta diretamente o resultado da empresa?
Super mito. A presença de mulheres, a presença de um público diverso em liderança afeta, sim, o resultado da empresa e a felicidade dos profissionais que trabalham na empresa, a satisfação dos profissionais em trabalharem naquela empresa. Ótimo. Edu, mito ou verdade? Promover a diversidade é uma responsabilidade apenas do time de people. É mito, com certeza. Mas a gente ouve falar bastante isso, né? Nas empresas a gente vê isso é muito do RH, né? Isso aqui é do RH. Na verdade, tudo RH, que a gente né? faz na empresa é de todo mundo. Eu sempre digo isso. Às vezes o pessoal diz, não, mas isso aqui foi marketing que criou. Sim, mas é para a empresa toda. Ah, isso aqui é da área de operações. É da empresa toda. Isso aqui é de people, é da empresa toda, né? A responsabilidade de diversidade e inclusão é de cada líder e de cada colaborador. O convite que a gente faz aqui é o quanto eu realmente, de fato, sou responsável, né? O quanto eu sei, o quanto eu estudo, o quanto eu aprendo, o quanto eu me corrijo muitas vezes, né? Eu já tive que me corrigir várias vezes nisso, né? E faz parte do processo, porque eu também tenho muita coisa a aprender, porque às vezes não é meu lugar de fala e não é meu lugar de convívio. Porque a diversidade falada só por si só não traz muita coisa, mas quando a gente vive no dia a dia a diversidade, a gente sabe. Pega um exemplo de alguém que perdeu, por exemplo, né, ou que quebrou uma perna e tem que usar como é que chama? Gesso, né? Coloca, Isso. por Já exemplo. tem um desafio. né? Mudou a tua vida, tu vai viver a diversidade, Perspectiva, né? Tem muito disso, assim, né? Quantas vezes tu não convive com pessoas que acabam tendo alguma dificuldade porque machucou a mão, machucou a perna, né? Uhum. E acaba tendo que viver com aquela condição temporária. Uhum. Mas tem pessoas que vivem com essa condição a vida toda, ou adquiriram, né, ela ao longo da vida, né? Uma pessoa que, por exemplo, sempre enxergou e deixa de enxergar, uma pessoa que escutava e deixou de escutar, né? É outro universo. Eu lembro que quando eu fui trabalhar, na época, eu fui monitor de informática quando eu era pequenininho, digamos assim. E eu dava aula para as crianças menores que eu. E tinham alunos surdos, e eu tive que aprender Libras. E eu nunca me esqueço da primeira aula do professor. Ele disse, nós vamos começar a aula agora de Libras, a partir de agora ninguém vai falar nada e ninguém vai ouvir mais nada até o final da aula. Gente, depois de 3 horas, quando ele disse pode falar, parecia que eu não sabia mais falar. Porque ficar 3 horas sem tu escutar nada e sem poder falar nada, para mim foi muito angustiante. E aí eu pude não estar no lugar, mas viver um pouco do que é essa experiência. Quando a gente faz dinâmica em RH, a pessoa diz, vem o pessoal com a dinâmica, né? E traz uma dinâmica com venda, por exemplo. A gente fez recentemente, né, um jantar vendado. Poxa, é tu viver uma outra experiência e te colocar num lugar que realmente não é o teu, mas que as pessoas vivem quando elas não enxergam, né? Que as pessoas vivem quando elas não escutam, quando elas têm ou mobilidade reduzida, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida. Então não é tanto sobre fala ou sobre quem é responsável. Todo mundo é responsável, todo mundo tem que viver a diversidade e a inclusão no dia a dia. John, mito ou verdade? Equipes compostas por diferentes gêneros têm melhores resultados? Verdade. Equipes não só compostas por diferentes gêneros, mas equipes compostas por diferentes pessoas têm melhor resultado, sempre. Legal. E para terminar então, Márcia, mito ou verdade? Ter um ambiente diverso significa tratar todas as pessoas igualmente? Mito, acho que a gente conversou um pouco disso aqui, né? Tratar todo mundo respeitando as características e respeitando a individualidade e a necessidade de cada um. Bom, foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada pela vinda, Márcia, lá do Rio, né, para gravar aqui com a gente. Ao John, ao Edu, muito obrigada. Eu aprendi muito hoje aqui, como eu falei no início, né? E quem ficou até aqui com a gente, muito obrigada por nos acompanhar. Curte, compartilhe com seus colegas. Muito obrigada e até a próxima.